Olá pessoal, boa tarde. Vamos conversar hoje sobre um dos pensadores que está incluído dentro daquela ideia de movimento chamado de idealismo alemão, que é um rapaz chamado Johann Gottfried Fichte. Nós vamos fazer uma sucessão de conversas falando de três personagens principais. Hoje nós vamos falar sobre Fichte, do movimento, todos eles são do movimento de idealismo alemão. Hoje nós vamos falar sobre Fichte. Na nossa próxima conversa vamos falar sobre Schelling e posteriormente sobre Hegel. Tá bom? Então, Fichte é considerado pelos profissionais da ciência como o fundador do idealismo moderno. Nós já apresentamos nas conversas passadas o que é ideia, o que é idealismo, tá bom? Então Fichte é considerado o fundador, o construtor do que a gente chama de idealismo moderno. E para escrever, para fundamentar a sua doutrina, para fundamentar a sua teoria, ele considera, ele vai tomar partido, por exemplo, vai tomar como base as fundamentações, as principais ideias de Immanuel Kant. Ele vai tomar como ponto de partida as ideias de Immanuel Kant. Então foi em Kant, por exemplo, que Fichte encontrou a sua inspiração, não só para a sua vida pessoal, mas também para a sua vida acadêmica, para a sua vida intelectual. Sobre questões, por exemplo, como liberdade. O que é liberdade? Para Fichte, por exemplo, liberdade é algo que não é considerado como um fim em si mesmo. A liberdade não é um fim, mas muito pelo contrário. A liberdade é algo importante e, portanto, é vista por Fichte como uma busca e um mérito que merece e precisa ser alcançado. Então, o primeiro item que a gente precisa compreender, que nós precisamos compreender sobre Fichte, é a noção de liberdade. E como nós já dissemos, ele vai buscar sua inspiração nas obras, nas ideias de Immanuel Kant. Claro que ele vai dizer que Kant não conseguiu demonstrar de forma nítida, de forma clara, tudo o que ele quis formular. Por isso que ele vai precisar se embasar, se fundamentar em Kant para poder, segundo ele, demonstrar o que Kant não conseguiu fazer. Então, Fichte vai dizer que a liberdade não é um fim em si mesmo, mas é um mérito, é uma conquista. E, portanto, se é um mérito, se é uma conquista, precisa ser alcançado, precisa ser buscado. Então, a partir do conceito de liberdade, Fichte fundamenta o dever, a virtude e a moral em geral. Então, ele vai conseguir construir um sistema que vai tornar a filosofia uma ciência precisa e que surgisse de um princípio único e superior. Esse sistema, esse autor vai chamar de doutrina da ciência, onde ele tenta unificar as três críticas de Kant, ou as três críticas de Immanuel Kant. Tá bom? Então, a principal ideia que Fichte vai trazer de inovação em sua filosofia, em sua doutrina, em sua ideia, é que ele vai modificar o eu penso de Kant em seu eu puro. Vou repetir de novo. A principal novidade que Fichte vai trazer para nós no campo da filosofia é que ele vai tentar modificar. Lembra da frase de Immanuel Kant? Penso, logo eu existo. Então Fichte vai tentar modificar essa ideia, o eu penso de Kant, em seu eu puro. E o que é isso? É uma pura intuição que se autocria, que se autoimpõe, e se autocriando, cria, portanto, a realidade. Vamos repetir de novo para ficar mais nítido. A principal ideia nova que Fichte vai trazer no campo da filosofia é tentar modificar o eu penso de Immanuel Kant, ou Immanuel Kant, no eu puro. E o que é isso? Segundo Fichte, esse eu puro é intuição, é uma coisa que se autocria, que se autorregula, que se autoimpõe. E se autocriando, se constrói uma outra realidade. Tudo bem até aí?
Então, uma outra novidade que Fichte vai trazer para nós é identificar a essência desse eu que se autocria com a liberdade. O que é a essência? É aquilo que te identifica, é aquilo que te marca. Tranquilo até aí? Então, uma outra novidade do filósofo Fichte que vai trazer nesse campo da filosofia é identificar a essência desse eu, esse eu puro, que ele vai modificar o eu penso de Kant, onde vai fazer uma ligação com essa liberdade. Tranquilo? Esse eu puro de Fichte, portanto, é uma intuição intelectual. O eu entende a si mesmo e esse eu se autodeclara. Dessa forma, esse eu provê o fundamento das coisas em si. Parece um tanto quanto complexo, mas se a gente raciocinar um pouquinho, se a gente se ligar um pouco mais, a gente vai compreender. Tá bom? Então, a principal novidade de Fichte é tentar modificar o eu penso de Immanuel Kant para o eu puro. E esse eu puro, ele se autorregula. Esse eu puro, ele se autoimpõe. Esse eu puro, ele se autocria. E ele se autocriando, cria uma nova realidade. E é aí que ele vai tentar fazer essa ligação desse eu puro com essa liberdade. E a gente lembra que liberdade para Fichte não é um fim em si mesmo. Essa liberdade é algo tão importante que ela precisa ser vista e encarada como mérito. E sendo vista e sendo encarada como mérito, ela necessita ser buscada. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Abraço virtual a todos, a todas e estudem.